Então é muito importante ter um motor 2, alguém que te puxe para frente e não para trás. Oi, pessoal, de novo aqui no Papo com Palestrante, hoje com um palestrante que poderia falar, quer dizer, ele é tanta coisa fora ser palestrante, entendeu? Por acaso ele é palestrante. Uhum. Então é uma pessoa muito, muito especial, José Salib Neto, conhecido como Salib. Uhum. Muito obrigada, Salib, por participar do nosso PCP, tá bom? Eu que agradeço, Sandra. Admiro já o seu trabalho há muito tempo, né? E é um prazer e obrigado por ter me convidado. Ah, imagina. Olha, eu vou falar e você me corrige. Você é graduado pela Moore School. É Moore ou Moore que fala? Escreve-se Moore, mas é More, por alguma razão, Moore, né? Aquelas exceções em inglês que você não entende. School of Business. Isso. E pós-graduado em negócios internacionais pela mesma instituição. Uhum. Fundador da HSM, o S é de Salib, Uhum. escritor e palestrante. Exatamente. Muito bom. Salib, eu gostaria de começar a saber um pouquinho da sua infância. Você poderia falar da sua infância? Sim. Uma infância muito feliz, voltada para o esporte. Minha mãe foi jogadora do Pinheiros, da Seleção Brasileira de Vôlei. Ela me colocou no esporte muito cedo. Eu já nasci correndo, como dizem, né? Eu fiz todos os esportes. Ai, que bacana. E me apaixonei pelo tênis. Com 10 anos, o meu vizinho que jogava tênis me levou no clube para vê-lo jogar, me deu uma raquete para bater paredão e eu nunca mais saí. E através do tênis eu fiz todos os meus estudos nos Estados Unidos, né, como você leu. Jamais eu teria condições de ter ido para os Estados Unidos se não fosse o tênis. Eu realmente me apaixonei pelo esporte e aí essa paixão me levou para o mundo inteiro. Eu joguei campeonatos no mundo inteiro, América do Sul, Europa, América Latina, México. Foi bem legal. Você conhece o Kirmair? Sim, já joguei 2 vezes contra ele. Então, o Kirmair, ele montou uma escola de tênis internacional. E tá indo muito bem, assim, sabe? Para fazer o pessoal viajar mesmo. Muito legal. Eu, como agradecimento ao tênis, eu já há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu comecei a ajudar muitos jovens brasileiros tenistas, né, para fazer a mesma coisa que eu fiz. E esse projeto já ajudou mais de 400 jovens com bolsas, né? Então o tênis ele é um esporte assim maravilhoso que te abre, adora muitas portas, né? Então sim. Eu tenho uma paixão muito grande. Eu queria então, vamos falar de carreira. Você pode me dar uma breve história da sua carreira? Sim, quando eu joguei pela universidade na minha graduação, né? E o meu sonho era ser tenista profissional, né? Realmente eu estudava como backup. Se não desse certo o tênis, eu tinha o estudo, né? E eu levava muito a sério, inclusive, né? Eu não só estudava, eu levava muito a sério, porque eu falava, se der errado, eu tenho alguma coisa já mais forte. E aí no último ano eu estava jogando super bem, inclusive quase ganhei do Kirmair num campeonato que ele tinha ganho ele ganhou do McEnroe na semana anterior. Na semana seguinte eu quase ganhei dele, jogamos aí umas quartas de final de um torneio muito importante. Então eu estava já com a pegada, só que aconteceram 2 desgraças na mesma semana, né? Meu pai morreu no meu primeiro dia de aula do último ano e meu joelho estourou na mesma semana. Então, aquilo me descompensou muito e eu ainda tentei jogar, né? Tive um último ano da faculdade péssimo, assim, em termos de tênis, mas tinha aquela esperança. Quando eu vi que não dava mais, realmente me descompensou completamente, era muito ligado ao meu pai com o tênis. Aí eu decidi ir fazer um mestrado nos Estados Unidos, né? Então, eu só que não tinha dinheiro, então eu tinha que dar aula. Eu dei aula durante 2 anos, das 7 da manhã às 11 da noite, e com isso eu fui fazer o meu MBA, né? Porque eu sabia que o tenista que ganha torneio, que é campeão, ele é muito mimado, né, Sandra? Ele vai para os lugares, todo mundo recebe muito bem, você sabe, tem muitas mordomias, eu ganhava bastante, né? Então, eu não, com a graduação, eu sabia que se eu começasse, eu seria trainee.
e eu nunca aceitei o fato de querer começar como trainee, entendeu? Eu falei, ó, se eu começar no mundo empresarial, eu quero começar como diretor. E aí eu sabia que as pessoas que fizessem o MBA voltariam em uma melhor posição, né? Então eu fui fazer meu MBA, é um MBA diferenciado, que tem uma experiência de trabalho durante 6 meses, fabuloso, né? Lá na Carolina do Sul. Você lembra a sua idade nessa época? Eu tinha 24 anos quando eu comecei. Muito eu novo, tinha 24 anos quando eu fiz um MBA e saí com 26. Tá. E quando eu voltei para o Brasil, aí o meu sonho era trabalhar numa multinacional, para continuar viajando, como eu viajei no tênis. E aí era o sonho de trabalhar numa multinacional. E aí eu acabei sendo contratado pela West Vehicle nos Estados Unidos, que é a QRG, uma empresa de embalagens. E aí, nos 3, 4 primeiros dias, eu vi que aquilo não era aquilo que eu queria. Trabalhar numa grande empresa, eu fui muito hostilizado nos meus primeiros dias, porque eu fui contratado nos Estados Unidos com o objetivo de voltar ficar um ano aqui e voltar para os Estados Unidos e depois voltar para cá, né? E aqui a turma aqui estava na empresa já há 30 anos, 25 anos, né? E me hostilizaram desde o primeiro dia, né? O que foi ótimo. O que foi ótimo, porque eu vi que aquele ambiente não era meu. E aí eu saí depois de 4 dias, minha mãe achou que, assim, ficou chocada, né? Depois de tanto esforço, eu ter saído durante 4 dias, e aí eu comecei logo em seguida, junto com o Harry, o H da HSM, que é um grande amigo meu do tênis, nós começamos a pensar no que poderíamos fazer juntos, que ele tinha também passado pelo mundo corporativo, já não estava muito feliz, e a gente queria empreender logo de cara. O bom é que ele tinha experiência de trabalho, e eu tinha aquela coisa de inovação, de ter morado nos Estados Unidos tanto tempo, né? Eu levei o meu MBA muito a sério e aprendi muito, então eu estava muito quente com as ideias de gestão. E 6 meses depois começamos a HSM. Eu brinco que a HSM foi meu primeiro emprego, praticamente, né? Então, a mesma primeira empresa, outro dia pediram um currículo de empresas, eu falei, olha, eu só trabalhei na minha. Né? Se quiser que eu bote 4 dias na outra, eu boto, né? Mas assim, me fala uma coisa, é uma ideia muito inovadora. Isso daí faz o quê? Quantos anos atrás? Eu tinha 26, eu tenho 61, né? Então, você soma aí, dá mais, né? Dá mais do que 30. Então, mas essa coisa de vocês pensarem numa empresa de palestrantes, você trouxe isso dos Estados Unidos, essa ideia? Na verdade, foi assim a história, né? A gente estava buscando várias ideias, né? Inclusive desenvolvemos uma clínica chamada Executive Tennis, que misturava clínica de tênis com palestras, analogias com o que o tênis tem a ensinar ao mundo empresarial. Então já tinha uma vocaçãozinha aí, né? E os executivos vinham, porque as nossas imersões eram fabulosas, né? A gente botava música, dava palestra. E aí a Marina, que namorava com o Harry na época, ela trabalhava numa empresa de consultoria e que acabou fazendo um evento. Trouxe o Edgar Schein, inclusive, que é o pai da cultura empresarial. E o Edgar Schein, ele veio, o Harry, como namorado da Maria, foi convidado. Ele viu que as pessoas pagavam bastante dinheiro para assisti-lo. Ele perguntou o que eu achava da ideia. Eu falei, olha, eu estudei todos esses caras no MBA, né? Philip Kotler, Michael Porter e tantos outros. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos lá, vamos desenvolver um projeto de negócios. Vamos à luta, buscar patrocínio, né? E com isso vender os ingressos e buscar os palestrantes. E aí começou a nossa história, né? Essa história eu tenho que ficar algumas horas contando para você como tudo começou, mas aí começou a HSM, uma empresa... E a gente viu que, na verdade, aqueles grandes gurus não estavam vindo para o Brasil, né? Eles estavam longe, né? A gente viu que o Kotler não vinha, o Michael Porter não tinha estado aqui, o Tom Peters, né? Então era uma questão de buscá-los mesmo, né? Como eu sei, com o tênis, eu sempre fui muito driven, né? Muito dirigido, muito persistente. Eu conseguia, no final, com tanta persistência, né? E o nosso modelo de negócio era muito diferenciado, porque não era um semináriozinho para um grupo de empresas, era um acontecimento, né? Você vê que os eventos da HSM são gigantescos, né? Sim, e tem tudo aquilo que a gente fez, a nossa... Mas primeiro, como é que o primeiro não deveria ser monumental como é, né? Não, o primeiro evento tinha 30 pessoas e acabou com uma.
Foi lá no Rio de Janeiro, foi um horror. A gente quase quebrou no primeiro evento. Na verdade, eu conheci, através de uma aula de tênis, eu conheci um americano que era o maior joalheiro dos Estados Unidos, né? Ele se encantou com o nosso projeto e falou: quero ser o teu primeiro patinador. E a gente olhou, só que não teve. Então ele patrocinou a gente com $10 mil, só que a gente não tinha palestrante, né? Ele acabou arrumando o advogado dele para vir falar aqui. E aí a gente se virou com esse advogado mesmo, um advogado famoso dos Estados Unidos, né? Fizemos um evento aqui, só que o advogado não fez nada, absolutamente nada do que a gente havia combinado, e foi um horror no primeiro evento. A gente quase quebrou, acabamos com uma pessoa. Todo mundo acha que a coisa é fácil. Não tem nada fácil, nada. E aí a gente foi, né? A gente, no segundo dia, logicamente, tivemos que fazer algumas ameaças nele para falar: se você fizer isso de novo, você não vai sair do Brasil, literalmente, né? E aí que eu percebi, Sandra, como que eu teria que trabalhar profundamente com os palestrantes nos temas. Eu não poderia deixar ninguém largado. Foi o meu erro, foi ter largado o cara, entendeu? E aí eu percebi que cada palavra que fosse falada naquele palco teria que ser passada por mim. E aí entrou a minha entrada no mundo dos conteúdos, sim, né? Sim. Que tem a ver com o que eu faço hoje, né? Então eu sabia profundamente tudo que os palestrantes falavam, inclusive pegava erros, né? Teve um palestrante que a gente anunciou um tema, ele mandou o PowerPoint, era outro tema, né? Quer dizer, só eu para pegar mesmo, né? Então, imagina lá, o Clayton Christensen, para ser mais preciso. E aí começou a minha entrada no mundo dos conteúdos, né? Eu vi, e foi um mundo fascinante, né? De viajar. Eu imagino. Eu queria, justamente era isso que eu ia te perguntar. Como é que foi, assim, durante 30 anos, né? Você ter acesso a esses gurus do mundo, assim? Foi maravilhoso, né? Eu sempre procurei ser interessante, né, para as pessoas. Meu pai era um cara muito bem relacionado, né? Eu via como ele cativava as pessoas, mas ele não tinha um propósito assim empresarial com as pessoas que ele cativava, né? A minha mãe não. Minha mãe já era mais dirigida, era olhuda, né? E eu peguei um pouco dos dois, né? Peguei o olhudo da minha mãe com a cativação do meu pai, e deu uma boa mistura. E aí eu comecei a me aproximar, esses palestrantes, eu era muito novo, eles se sensibilizaram com o que eu queria fazer para o Brasil, né? Para levar a educação gerencial do Brasil para um outro nível. E eu comecei a ter relacionamentos muito profundos com esses caras. Tanto que durante décadas aí, você raramente viu algum desses nomes que não passaram por mim, né? Porque eles tinham uma lealdade comigo, que eles não pisavam no Brasil por proposta nenhuma, pelo fato de se relacionarem comigo. E tanto que... Eu sei! Não, eu sei disso, já quis trazer caras. Você falava, não, tem que falar com o pessoal. Era o Salib. Você tinha exclusividade com eles. Na verdade, era uma exclusividade moral. Isso que é o mais bacana, viu, Sandra? Eu não tinha um contrato, né? Isso uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter esse contrato moral, né? E eu falava com ele: nós vamos te trazer a cada 2 anos, e eu agradeço se você puder segurar, né? Não vir para outros. E isso foi muito forte, né? Tanto que o Kotler nunca pisou no Brasil, a não ser comigo, né? E foi muito bacana, né? Eu sempre tive contratos morais muito fortes na minha vida. Errei muito pouco, sabe? Uma vez ou outra eu errei. E eu acho que é uma das coisas mais legais de você conseguir ter contratos sem escrever nada, né? Não é maravilhoso, né? Um poder de confiança. Então eu sou uma pessoa assim que transmitia, mas eu cumpria tudo, né? Que era combinado, eram caros, muito caros, você sabe disso, né? Sim, muito você sabe disso melhor que ninguém, né? E sempre cumpria com todas as obrigações, sempre fazia com que eles se encantassem com a visita. Eu os convidava para viajar ou para o Rio, ou para Florianópolis, ou para o Amazonas, ou para, enfim, para Cataratas do Iguaçu, para tantos lugares. Você ficava exaurido quando acabava tudo, né? Não, na verdade não, eu ficava muito feliz, né? Para poder passar uma semana com o Kotler, uma semana com o Peter Drucker, era uma bênção, né? Que Deus me deu poder ter com esses caras. Então, realmente, não ficava muito cansado, não. O que me cansava era realmente a parte operacional, né? Dos eventos. Eventos muito grandes, muitos patinadores, né? Que ele anda para cá, anda para lá, né? Mas com eles era uma delícia, né? Tanto que o Kotler, com quase 90 anos, a gente
se relaciono até hoje com o Jim Collins, o William Ury, né? Mas eu estou num outro momento agora, né? No momento, agora o momento eu brinco, eu falo assim, agora o guru agora é nós, né? Então, Olha, então me foi fala uma uma coisa. Eu acho você um grande produtor de conteúdo. Uhum. E você escreveu 7. Não, você tem 7 temas de palestra. 8. 8 temas. E um deles é justamente o Gestão do Amanhã, que é o seu best-seller, não é? Uhum, exatamente. Me fala um pouquinho desse livro. Então, o Gestão da Manhã, assim, de forma bem geral, foi quando eu saí da HSM, né? Eu saí de uma forma feliz de ter deixado a empresa bem, né? Ela passou por perrengues como passa qualquer empresa. Sim. Ela foi vendida 5 vezes comigo dentro. Todo mundo queria comprar a HSM, queria que o Salib ficasse. Me pagavam por isso e eu comecei a achar engraçado, né? Porque não tinha responsabilidade, ao mesmo tempo ganhava. Mas com o tempo, depois de 30 anos, eu comecei a pensar, me refletir. Falei, pô, será que eu quero passar os próximos 30 anos fazendo a mesma coisa, né? E a resposta foi não, né? Foi duro fazer quebrar o cordão umbilical, né? Porque eu tinha uma relação muito forte com o conteúdo, com a empresa. Mas eu tomei essa decisão, foi uma das melhores decisões da minha vida. Mas aí, quando eu saí, eu comecei a refletir sobre algumas coisas, né? E eu, durante a minha trajetória de conteudista da HSM, de curador, não é conteudista, curador, né? Eu tive uma viagem pela gestão muito forte, né? Desde os anos 80 até os anos 2015, quando eu saí, 2016. E essa visão, ela começou a ficar muito clara para mim, né? A partir dos anos 2000, quando hoje realmente a tecnologia pegou uma atração muito forte, né? A tecnologia cresce exponencialmente, como nós vemos, né? Todo dia cresce alguma coisa, e a gestão ficou parada no tempo, né? Aqueles gurus que vinham para o Brasil, Michael Porter, tirando Kotler, mas o resto era tudo a mesma coisa, entendeu? E eu perguntava para eles, né? Perguntei para o Porter, né? Falei, puxa, mas não mudou nada na estratégia? Ele falou, não, o modelo de pensar em estratégia é exatamente esse, é você pensar no seu concorrente. E eu aceitava, né? Quem era eu para discutir com o Porter. E quando eu saí da HSM, eu sentei com o Sandro, né? E a gente começou a debater algumas coisas, e a gente percebeu que a razão que as empresas estabelecidas se perderam, né? E a gente enumera aí um número grande, né? Entre Nokia, Kodak, BlackBerry, Borders, Secret City, e no Brasil, então, toda a mídia. Não era por causa da tecnologia, né? É porque a tecnologia todo mundo tem acesso. Qualquer empresa pode comprar tecnologia. O que elas não compram é a gestão. A gestão você tem que fazer, né? E você tem que mudar pessoas, comportamentos. E a partir disso a gente viu que realmente o grande problema das empresas estabelecidas é que elas estavam com a gestão ultrapassada. E aí nós começamos a criar, nós tivemos aí a audácia de criar uma nova maneira de pensar em gestão. Era para ser um artigo, esse artigo ficou longo demais. Eu falei, Sandro, eu acho que nós temos um livro. Não era nem para ser um livro, né? E a hora que a gente começou a se empolgar, a gente começou a mandar, inclusive, os trechos, os capítulos para o Jorge Paulo Lemann, né? E ele vibrava com tudo aquilo que a gente escrevia. Vocês estão certos, vocês estão no caminho certo. A gente percebeu, a gente estava desenhando o futuro da gestão aqui no Brasil mesmo. E o mercado tem respondido de uma forma impressionante, né? Assim, o Gestão do Manhã já vendeu mais de 60 mil cópias. Sim, você sabe que no Brasil... Você sabe que no Brasil um livro de gestão, quando vende mais de 5 mil, já é um grande número. A gente vendeu mais de 60 mil. Sim. E ele caminha para 100 mil cópias vendidas, porque ele não para de vender. Ele vende 800 exemplares por mês. E aí iniciou-se a minha nova trajetória. Não planejava. Eu nunca tinha dado uma palestra. Eu poderia ter usado o palco da HSM facilmente, né, porque eu fui o fundador, e me colocar lá dentro, mas eu achava que o meu lugar não era lá dentro. E acho que foi uma das coisas certas que eu fiz, não me arrependo. O meu lugar era como produtor dos palestrantes. Eu trabalhava com eles e todo mundo, pô, você não quer dar... Eu nem aceitava com isso para palestra, né? Até que quando eu escrevi o Gestão do Manhã, começaram a surgir os convites, né? E aí, faz quanto tempo? Uns 2 anos? Faz 3,5. 3,5. Eu sou um palestrante novo. Eu sou um palestrante novo no mercado. Sim. E aí eu não queria, na verdade, dar palestra também, Sandra, porque eu começava a ver os meus palestrantes falando a mesma coisa, entendeu? Isso que eu ia te falar. Você não acha que tem um lance também cultural do tipo de gestão nos Estados Unidos e o nosso tipo de gestão?
Não, eu acho que, na verdade, foi a academia que se perdeu mesmo. Ela não acompanhou a evolução do pensamento da tecnologia, né? No pensamento gerencial na tecnologia. Perdão, o impacto da tecnologia no pensamento gerencial. Eles separaram, né? Eles botaram tecnologia de um lado e gestão do outro. E a gente conseguiu enxergar o impacto da tecnologia na gestão. E mudou tudo na gestão, né? Habilidades de liderança, a cultura da empresa, a maneira de você pensar em estratégia. Todo foi impactado de uma maneira fortemente, né? Tem coisas que, sim, continuam firmes e fortes, mas muitas das coisas evoluíram. E a partir disso, eu comecei a me empolgar. Eu nunca tinha... Eu não estava com saco de fazer curso de palestrante, curso de oratória. Eu falei, pô... Aí quando me contrataram a minha primeira vez, eu falei, olha, eu vou, mas vou falar do meu jeito, né? E quando eu fui falar do meu jeito, todo mundo gostou, porque eu conto histórias, né? Eu conto histórias. Isso é incrível, viu, Salib? Porque um grande palestrante, ele realmente conta as histórias, que é uma coisa que fixa mais, que a gente fica mais fascinada, né? Uhum. E eu conto muitas histórias minhas, né? A hora que eu começo a falar das minhas viagens com o Drucker, fica todo mundo com o olho assim, né? Então aí eu comecei a ver que eu não precisava fazer curso de oratória, que eu não precisava ficar gritando no palco, nem pulando. Bastava eu ter uma boa comunicação e articular dentro. E aí, putz, a hora que eu vi, tava adorando, né? E aí quando eu saí da HSM, a minha ideia era ser coach, né? Eu fiz 5 certificações, porque eu já orientei muita gente, né? E muitas pessoas tiveram muito sucesso e continuam tendo. Mas aí eu comecei a me encantar pelo mundo das palestras. E aí eu percebi que eu adoro falar, mas eu não falo pouco, eu gosto de falar muito, né? Eu tenho, às vezes, um embate com os meus contratantes, eu sempre peço tempo a mais, né? Então, os caras falam, mas você vai cobrar mais? Eu falei, não, vou cobrar a mesma coisa. Então, eu gosto de falar porque eu articulo muito, né? Eu tenho muito conteúdo, né? A minha biblioteca na HSM, eu fiz uma biblioteca, Sandra, com 5.000 títulos na HSM, de gestão. E foram todos pincelados por mim, porque eu visitava as livrarias e pincelava os livros durante 30 anos. Você não tem ideia do tamanho daquela biblioteca, né? Olha, eu acho que tem que ter um nono tema. O nono tema é essa sua vida que é deslumbrante, entendeu? É verdade, sabe? Sei lá, depois eu te ajudo a criar o tema. Mas eu tenho, se você vê lá empreendedorismo de alta performance... Você fala isso. Eu falo a história da HSM junto com a minha, entendeu? Tá, então eu mostro... eu consigo falar desde 1 hora até 6 sobre isso. E aí quando eu vi, eu estava falando sem parar. Estava falando sem parar e eu me encontrei. E me encontrei. Hoje eu dou workshops, eu falo uma semana sobre diversos temas. Eu percebi que eu não teria que ficar falando a mesma coisa para ter sucesso. Eu tô na 47ª versão só da minha palestra Gestão da Manhã, porque eu mudo o tempo todo, eu estou sempre observando as coisas. E eu procuro criar muito valor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você estava falando, da gestão, do que tem, porque eu vejo que você tem tanto conhecimento nisso, e ia ser importante você trazer um pouquinho de mais informação para o nosso papo. O que você acha? Sim, pode ser. Eu vejo na questão, né, da questão da gestão que ficou assim, na verdade, né, você falou, a prática da gestão ela ficou parada no tempo. Parada. Né? Então você pega, por exemplo, a estratégia. A gente acabou de lançar o livro Estratégia Adaptativa, que é o nosso último livro, né? Sim. E nesse livro a gente mostra como o pensamento estratégico ele mudou muito, né? Porque se você pegar, vou usar só a estratégia como exemplo, a não ser que você queira ficar algumas horas aqui, mas a estratégia com ciência, ela começa no mundo operacional, né? Você teve a primeira Revolução Industrial, surgiram as primeiras indústrias não tinham concorrência, eram eles que faziam as coisas, e a gente tinha que comprar o que eles faziam. Como dizia o Henry Ford, você pode comprar qualquer carro, contanto que seja de preto, né? Então, na verdade, era isso e a gente viveu isso até o final dos anos 70, né? Até o final dos anos 70, se você lembra, as carroças que a gente tinha que viver aqui no Brasil. Eu era novinha ainda, nos anos 70 eu tinha 5 anos.
Pois é. E a gente tinha uns carros horrorosos, né? A gente tinha que comprar o que eles fabricavam. Então, a estratégia era uma coisa operacional. Quem fizesse melhor, você não era quem fizesse. Se você fizesse tudo certinho, você ia. Mas, de repente, tinha alguma coisa que dava errado, né? Na parte operacional, uma sucessão. Claro, a partir dos anos 80, nós tivemos o início da globalização. Os mercados começaram a se abrir, aí começou a ter mais concorrência. Os concorrentes da Ásia, os concorrentes japoneses, na parte de eletrônicas. A gente começou a ver um mundo dinâmico. E aí veio, porque a estratégia ela nasceu do campo de batalha, né? Claro, ela é originada do campo de batalha. Ela é a mais nova ciência no mundo da gestão. Ela só começou a ser falada no final dos anos 70. Antes disso, você não usava. Tanto que o Peter Drucker escreveu um livro. Eu cheguei para ele e falei, Peter, poxa, o único livro que você não escreveu foi de estratégia. Ele falou, José, eu escrevi o livro de estratégia em 1964. Eu falei, puxa, o Gestão por Resultados? Ele falou, sim. Eu falei, mas por que não chama estratégia? Ele falou, porque o meu editor não deixou, né? E aí o editor dele não deixou, porque era uma palavra feia, porque vinha do campo militar, né? Sim. Que era um contra o outro, né? E a partir dos anos 80, a gente tem aí o início da globalização, o início da competição. E o que acontece? É um contra o outro, né? Aí emerge o professor Michael Porter com uma teoria de como você ser melhor que o seu concorrente, né? E como você criar barreiras de entrada dentro da sua indústria. Você precisa não deixar entrar. Então os bancos abriam... Oi? Sem querer te interromper, você está no 4G ou você está no Wi-Fi? Eu estou no meu Wi-Fi. Tá ruim? Não sei. Para mim, a minha imagem tá boa. A sua imagem tá ruim e o pessoal tá falando que tá travando. Exato, né? Tô te ouvindo super bem aqui. Eu também. Será que se colocar no 4G melhora? Eu tô no 4G. Não, eu tô no Wi-Fi. Você tá no Wi-Fi? Eu também tô no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi. Eu vou perguntar pro pessoal, gente, tá melhor? Tá melhor? Eu tô com medo de sair daqui e não voltar. Será que eu tenho que voltar depois? Então deixa, vamos lá. Vamos juntos. Desculpa te atrapalhar, mas não, imagina. O pessoal começou a falar. Imagina, né? Então, o que acontece? Houve a globalização, emerge o professor Michael Porter com a teoria da competitividade. Competitividade era um contra o outro, né? Você cria barreiras de entrada, você monta fábricas, os bancos montam agências, e para você abrir um banco era uma coisa quase impensável, né? E aí os bancos nadaram, né? Tanto que o Paulo Guedes fala que nós somos 200 milhões de patos e 5 bancos, né? E ele não tá errado, entendeu? Aí o que aconteceu? A partir dos anos 2000, né, a tecnologia começa a pegar tração a partir de 71, com a criação do microprocessador, né, com 2.300 transistores dentro do microprocessador. O fundador da Intel, o Gordon Moore, vem com a teoria que o número de transistores que vai caber no microprocessador dobra a cada 18 meses e o custo fica o mesmo custo. Ninguém entendeu nada do que ele falou. A coisa começou a pegar tração, a lei dele estava certa. Em 1971 ele lança o primeiro microprocessador com 2.300 transistores. Hoje nós temos dentro do microprocessador 10 bilhões de transistores e daqui a 18 meses 20 bilhões, daqui a 36 meses 40 bilhões. Essa é a velocidade que o mundo anda, entendeu? E aí o que acontece? Com essa velocidade da tecnologia, com a digitalização dos mercados, as barreiras de entrada foram para o saco, entendeu? Elas saíram, né? A partir de 2001, o primeiro movimento mais contundente sobre isso foi com a Apple, com o iPod. Como pode uma empresa que não tem tradição nenhuma em música, de repente virar um player na música, né? Por quê? Porque eles perceberam o movimento da tecnologia e entraram no mundo da música via digital. Ou seja, as barreiras começaram a cair. Se você pegar em 2007, que foi um ano assim marcante para o mundo, né? A Netflix entra no streaming, ou seja, começa a detonar todos os sistemas analógicos. A Apple lança o iPhone reinventou o mundo para sempre, né? A Singularity University é criada a partir de um evento nosso lá em Nova York. E então o mundo começou a mudar, as barreiras começaram a ser derretidas e as empresas que perceberam isso estão detonando muitas das empresas estabelecidas,
porque eles vêm de uma forma, competem diferente, eles vêm com uma estratégia diferente, e aí quem vira o rei da estratégia não é mais o concorrente, é o cliente, né? Você tem que trabalhar para o cliente, né? E não olhar o que o concorrente está fazendo, porque se você fizer alguma coisa que está fazendo, já está tarde. Então você tem que... A estratégia e a inovação andam juntas. A inovação era uma coisa que andava muito separada da gestão, da estratégia. Agora, com movimentos, você tem que planejar a sua estratégia. Era uma coisa que fala estratégia de 5 anos. Não existe isso. Você sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses? Não tem mais essa. 5 anos, meu filho, é muita coisa. Daqui a 6 meses, você sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses? Eu não tenho a menor ideia. Então... E foi aí que nós vimos que o modelo Porter, o modelo criado por muitos dos seguidores dele, eles estavam obsoletos. Por quê? Porque eles foram criados com base que empresas competem com empresas. E hoje você não pode... Sim, você tem que ver o que o concorrente está fazendo, mas o teu principal objetivo é o encantamento total do cliente, a inovação e a estratégia andam juntos, o modelo de pensamento estratégico renova a cada 6 meses, né? E aí a gente lançou a estratégia adaptativa. Então isso aqui mistura muito do que eu falei, entendeu? Da tecnologia, com estratégia, com a nova maneira de pensar. E esse pensamento, né, nós, com muito orgulho, ele foi criado aqui no Brasil, né? Tanto que a comunidade empresarial aqui no Brasil está fascinado com o que eu e o Sandro estamos falando, porque eles não estão tendo mais que ir para Harvard, não depende mais de Harvard, não depende mais dos livros americanos, né? As empresas podem aprender muito bem gestão da última geração aqui. Sim, parece sempre bom ir para Harvard, fazer curso, essas coisas, mas as escolas de negócios ficaram não obsoletas, mas ultrapassadas. Por quê? Porque a cultura deles, que é o nosso livro, né, o novo Código da Cultura, que é comportamento, essa coisa, se você não renova a cultura, você também não cria um ambiente propício para a inovação, né? Então a gente começou a ver essas coisas e hoje a gente criou uma gestão 4.0 made in Brasil, né? Que é muito legal, que mistura o novo, mas mistura o melhor do que foi criado, entendeu? Sim. Então acho que, não sei se eu respondo a tua pergunta. Não. Olha, foi uma aula. Eu ia até perguntar um pouco sobre o que você acha que é inovação, mas eu acho que você falou um pouquinho também, né? Sim, a inovação é satisfazer as necessidades não atendidas do cliente, né? Quais são as necessidades? Qual é aquele que a gente chama job to be done? Qual é o trabalho a ser feito que o cliente... Qual é o problema do cliente, né? Qual é a dor do cliente, né? Pode se chamar de diferentes maneiras, né? Qual a dor? A partir do momento que você descobre uma dor, você vai lá e resolve, né? O que a Netflix resolveu? A gente não depende mais de um filme no horário, a gente não depende mais de ficar procurando, de alugar filme, a gente não depende mais de ficar procurando filme na Sky, né? Simplesmente é o mesmo filme, só que de outra maneira, né? Então a gente tem sempre dores do cliente para sempre facilitar. Por isso que eu estou falando que a estratégia agora é o cliente. Você tem que ver, o teu foco hoje é entender as dores dele, né? E a partir das dores dele você cria soluções usando a tecnologia para entregar. Essa é a nova estratégia, entendeu? Por isso que a inovação tem que andar junto, né? Que é a necessidade não atendida. Então, você mistura aí cliente, estratégia, inovação, tem um monte de coisa. E dados, né? Porque a partir dos dados você cria soluções, entendeu? Então... Verdade. Né? Não, dados é tudo hoje. É muito importante ter os dados. Me fala uma coisa, como é que é a sua estrutura familiar? Eu sou casado com a Luciana, que é psiquiatra, há pouco tempo, né? Casei mais tarde. Minha filha Cristiana, ela acabou de se formar na Arizona State University em comunicação e cultura digital. Ela voltou no Spring Break e a pandemia a pegou aqui no último ano, no último trimestre dela, acabou se graduando aqui em casa. E hoje ela trabalha comigo, e ela trabalha comigo aqui. Ela poderia estar trabalhando com qualquer empresa hoje, com a Amazon, Google, tantas empresas, ou qualquer empresa estabelecida, cabeça muito boa, muito capaz, mas eu estou tentando segurá-la aqui comigo, porque esse conjunto de trabalho que nós desenvolvemos, que foi o Gestão da Manhã, o novo Código da Cultura e o Estratégia Adaptativa, está pegando uma dimensão tão forte no mundo da gestão
que está havendo muita demanda, não é só demanda de palestras, né? Mas demanda de conteúdo, de transformar os nossos conteúdos em MBAs, de fazer casos, uma infinidade de coisas, né? E eu preciso dela do meu lado porque ela está me ajudando muito. Ela me potencializou demais nas redes sociais. Eu tinha uma presença muito tímida, né? Sabe, traz a juventude e as coisas da cabeça do jovem também, né? Desde que ela chegou, eu mais que dupliquei o meu número de seguidores em todos os lugares, que entendeu? Bacana! No LinkedIn eu tripliquei, tudo por causa dela. Então, estou precisando dela. Agora vai ser difícil. Ela falou que sente a falta de trabalhar com pessoas, né? E eu estou pensando em colocá-la num como é que é esse compartilhamento de escritórios, né? Coworking. Num coworking, né? Porque lá você tem um monte de gente aqui. Então, eu moro em Alphaville. O Sandro vai fazer a mesma coisa com a filha dele para tê-las por perto. Sim. Porque é duro você se graduar para a Universidade Americana e trabalhar no seu quarto, né? Não é fácil. Não, isso não é fácil. E o hobby? O que você gosta de fazer? O tênis? Hoje assim, o tênis ele me machucou muito fisicamente, né? Então, depois que eu comecei a dar palestras, as minhas cirurgias, os resultados das minhas cirurgias começaram a aparecer. Então, eu tive que parar de jogar, mas eu nado, faço bicicleta e faço musculação. Então, são 3. Mas o meu hobby são assistir bons filmes, viajar para os Estados Unidos, que eu adoro, né? Tenho muitos amigos lá, viajar para a Europa. Não tenho grandes outras coisas, né? Então, eu e a Luciana somos muito companheiros e a gente faz tudo junto, é muito legal. Então, estou vivendo um momento muito legal agora, né? Então, está muito bacana. E continuo criando coisas, né? A minha cabeça não para. Eu digo, Sandra, que sem querer, eu tive, pelo fato de eu ter entrado no conteúdo dos palestrantes, eu tive que entender como é que esses caras pensam, como é que eles produzem, como é que eles têm ideias, né? Eu convivi 14 anos com o Peter Drucker, né? E eu fiz a mesma coisa com o Porter, com o Kotler. Eu vi por que os gurus pararam e outros tiveram uma vida mais longa em termos de conteúdo, né? E eu vi aqueles gurus que eram temporários, eu falei, cara, eu não vou querer ficar aqui nesse cara, né? Eu não quero morrer na irrelevância, eu quero ser relevante pro resto da vida. E aí eu percebi que eu não posso parar, né? Que eu tenho que sempre produzir. E aquele treino que eu tive com esses palestrantes foi fundamental para quem eu sou agora, entendeu? Então, isso me ajudou muito, essa maneira de produzir. As pessoas não conseguem entender como é que eu consegui escrever 5 livros em 3 anos e meio, né? E todos bons livros, né? Se você pegar a nota dos meus livros na Amazon, é tudo 4.9 para cima. Sim. Eu acho que o lance de vocês escreverem em 2 mãos também ajuda. Porque quando um fala uma coisa, sabe assim, tem coisa que às vezes a gente não lembra. Aí conversa com o outro não é mais dinâmico quando é em 2 mãos? Eu acho, eu não sou um pensador solitário, eu gosto, né? E o Sandro, a gente se complementa, apesar de, eu brinco, né, que nós somos muito parecidos fisicamente, até parecemos irmãos, mas nós somos completamente diferentes em tudo. Na maneira de pensar, na maneira técnica, na maneira que eu vejo, na maneira que... Na parte... isso que complementa. E tem sido muito legal, né? Assim, essas duplas... A minha experiência é que essas duplas não duram muito tempo, né? Cada um quer ser mais que o outro, um quer escrever livro sozinho, né? Que a admiração de vocês, a admiração que vocês têm um pelo outro, nunca vai criar esse tipo de coisa mesquinha, sabe? De ficar com inveja. Eu, pelo que eu vi, parece isso. A gente puxa o outro, né? A gente tem assim, na verdade, apesar da... E o gozado que eu e o Sandro, a gente é parceiro, mas não somos amigos íntimos. Isso que é interessante. A gente não tá todo dia na casa do outro. Para te falar a verdade, a gente nem foi comemorar o Gestão do Manhã ainda. Talvez isso ajude, né? Porque senão seria muito grude demais, sabe? Sim, nós somos grandes parceiros no pensamento, a gente vibra com isso, mas acaba o período de trabalho... Na verdade, o período de trabalho nunca acaba, porque a gente está sempre pesquisando, né? Mas tem sido uma parceria muito produtiva e o interessante é que o Estratégia Adaptativa, eu fui ver, eu dediquei para um grande amigo meu e eu falei, deixa eu ver quem que o Sandro dedicou, ele dedica para mim o livro. É lindo, é muito legal isso. Então é interessante, mas assim, só complementando, eu prefiro escrever em dupla, porque a gente cria um conhecimento muito mais poderoso, né? E eu sempre entendi o valor da cumplicidade. Que a cumplicidade consegue... O Jorge Paulo, com o sócio
dele. Não é 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 1 milhão. E é muito legal você conseguir isso, sabe? Eu não tenho necessidade, entendeu? Eu gosto de criar junto, né? É muito gostoso isso. Sim, claro. Mas eu vivo um dia de cada vez, Sandra, então... Claro. Olha, a gente já está indo para o final, tá bom? Mas eu queria saber o que é inegociável para você. Fidelidade, respeito, honestidade, essas coisas não tem jeito, né? Então, mau caratismo, isso aí não tem jeito. Isso aí passou, aí eu já tô fora. Então, tendo isso já tá mais do que bom. O que te faz feliz? Olha, conhecimento, eu sou apaixonado por conhecimento. Eu não vejo, você quer me deixar feliz, me dá um livro que eu não li ainda, né? Ou que eu não vi, porque eu não consigo ler todos, né? Eu sou apaixonado por conhecimento, né? Enfim, uma vida equilibrada, né? Um momento bacana. Acho que ter encontrado a Luciana mais tarde na vida ajudou bastante. Ela também já aprendeu bastante. A gente está muito feliz juntos, né? Só queremos que a nossa... Gozaram, né, pessoal? Pô, o que você está sentindo falta na pandemia? Cara, se eu pudesse só viajar, já está mais do que bom. Eu estou muito feliz, assim. Eu fico em casa, tem dias que eu fico assim, 10 dias dentro de casa e não percebo que eu estou aqui. Porque eu tô fazendo tanta coisa aqui com as imersões, com as palestras. Eu sinto que eu estou trabalhando mais agora. Não é legal? Meu, é muito legal, porque o tempo passa muito rápido. Eu sinto falta, assim, só, eu falei para a Luciana, eu sinto falta só da gente ir lá para Fort Lauderdale ou para Itália, só isso. O resto, para mim, se puder continuar assim, tá ótimo. Que bom. Olha, para finalizar, eu peço sempre uma dica para o palestrante. Então, veja o que você acha que pode ser uma dica para o pessoal que está nos ouvindo e o pessoal que vai ouvir depois. Ou alguma coisa que você escreveu nos livros que é muito legal. Me dá uma dica. Olha, sempre ande com alguém. A gente fala no nosso livro, Gestão da Manhã, muito motor 1, motor 2, né? Que o motor 1 é o dia a dia, são as contas, a gestão da empresa, e o motor 2 é aquele motor 2 de crescimento. E que esses dois têm que andar meio separados, né? Eu digo que é muito importante você ter um motor 2 pessoal. Alguém que te puxe, alguém que te complemente, alguém que está sempre pensando para frente. E depois que eu fiz 60 anos, eu tomei decisões duras na minha vida, eu excluí muitas pessoas que me puxavam para trás. A gente sabia que aquelas pessoas torciam contra, mas a gente, por alguma razão, algum relacionamento antigo, você encontrava. Eu eliminei todas elas, né? Fui frio, né? E sempre estou com o motor 2 na minha vida, né? Eu não ando com... O meu amigo Edson Bueno fala, você quer ser sardinha, anda com sardinha. Você quer ser tubarão, anda com tubarão. Parece fácil, mas se você for ver bem o número de pessoas que te botam para trás durante o dia, é muito complicado, né? Por isso que eu falo que você tem que sempre andar, gente focada na tecnologia, né? Gente sintonizada. No fundo, eu e o Sandro somos o motor 2 um do outro. Tá sempre um puxando o outro, sempre pesquisando, sempre mandando, olha o que aconteceu com essa empresa, olha o que aconteceu com esse cara. Então é muito importante ter um motor 2, alguém que te puxe para frente e não para trás. Tá aí a dica. Funciona, hein? Funciona. Sim, que legal. Olha, Salib, vou repetir. Foi uma aula esse nosso papo. Eu adorei. Peço que o pessoal se inscreva no nosso canal e depois assista, que isso aqui vai ser editado. Eu vou ficar ao ladinho do Salib. E te agradeço de coração a sua participação e você ter doado aí um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho. Você é uma das pessoas que eu respeito muito, né? E traz, eu espero trabalhar com você também, né? Vamos são trabalhar. pessoas do meu nível, né? Eu recentemente terminei um relacionamento com uma agência aí que não é o meu nível, né? Eu prezo muito por isso, né? Eu gosto de relacionamentos longos, produtivos e de classe. Ai, obrigada. Então, olha, um beijão para você e volto a dizer, foi uma aula. Eu adorei. Obrigada mesmo. Beijo. Tchau. Obrigado, tchau. Sandra. Tchau, querida.